Oi, gente, nós vamos ver aqui a noção de números reais, ou o conjunto dos números reais. A primeira coisa que a gente tem que entender é que os números reais ele é composto pelo conjunto dos números racionais e pelo conjunto dos números irracionais. Então, ele compreende esses dois conjuntos. Entendeu? Quem são os números racionais? A palavra racional ela tem a ideia de divisão, separação. Raciocinar é o mesmo que separar, dividir. Então, quando eu penso em conjunto dos números racionais, eu estou pensando justamente o conjunto que tem como representação uma divisão de um número pelo outro, A sobre B, onde A e B eles pertencem ao conjunto dos números naturais, ou melhor, ao conjunto dos números inteiros, entendeu? E B tem que ser diferente de zero, pois não existe número dividido por zero. Então, isso seria a representação. Aí eu tenho como exemplo aqui os números 2, que é um número natural, é um número racional, é um número inteiro, é um número racional. Então, ao mesmo tempo, 2 ele é natural, ele é inteiro e ele é racional. E, portanto, ele é um número real. Eu tenho aqui o menos 8. Ele não é natural, ele é apenas inteiro, racional, mas também é real. O 2,5. Repare que 2,5 é igual a 25 décimos, que é igual, se a gente simplificar aqui, a 5 sobre 2, que é um número apenas racional. Entendeu? Então, tudo isso que eu tenho aqui são exemplos de números racionais. Eu poderia ter outros, 0,5, 3 sobre 2. Agora, como eu defino os números irracionais? Como eu vou definir esses números racionais? Aí a gente tem que estar atento a isso, que é justamente essa ideia de que os números racionais, ou melhor, irracionais, são números que possuem uma representação decimal infinita, ou seja, nunca tem fim, e não periódica. Eles não têm um período contínuo, tipo 2,3333333. Um exemplo famoso de um número irracional é o número π, certo? Esse número ele é formado por 3,14 e vai embora. Então, é um exemplo. Raiz de 2 é um número irracional. Se você for verificar, a raiz de 2 ele também é representado de uma forma decimal e de uma forma não periódica. Então, temos esse exemplo. Raiz de 3, que é outro número. Raiz de 3. Então, isso são exemplos de números irracionais. Então, é essa questão que vocês têm que ter na hora de definir um número irracional de um número racional. O número real ele é formado por números racionais e números irracionais. Eu posso também fazer aqui um conjunto de números naturais. 1, 2, 3, 4. O conjunto de números
Aqui então eu tenho o conjunto dos números naturais. Aqui agora eu vou ter o conjunto dos números inteiros, que pega os números naturais e o menos 2, o menos 1, o menos 3, o menos 4 e assim por diante. Depois eu vou ter o conjunto dos números racionais, que é justamente o que a gente viu agora. Então é um conjunto maior. Aí eu vou ter 1,5, 0,5, desculpa, 0,5, o número 2,5, as frações, né? 2/3. Posso ter também aqui o menos 1,5. Eu posso ter o menos 0,3, enfim. Dos números irracionais, que é representado por R menos Q, que é o Q, eu vou ter o π, o raiz de 2, né? Também teríamos aqui o raiz de 5. O que mais eu posso botar aqui como irracional para vocês entenderem? O 5,01762 e por aí vai. Isso tudo é irracional. E dentro desse quadro eu tenho o conjunto dos números reais. Teria um outro conjunto, mas não é o caso agora, que nós vamos verificar, entendeu? Então espero que vocês tenham entendido esse exemplozinho para poder compreender aqueles exercícios do racional e